Boa noite. Voltamos dos comerciais. Vamos esperar só um minutinho para mais pessoas chegarem. E nós estamos nos encaminhando para a última fala dessa jornada, a jornada de História das Mulheres Negras. E mais uma vez reforço a importância da rede de historiadoras negras e historiadores negros, não só para a nossa comunidade, mas para a pesquisa de um modo geral. Eu estou muito feliz em poder mediar todas essas mesas e poder fechar também com a Ana Flávia. Inclusive, deixa eu ver se ela já está aqui. Ana Flávia já. Tá entrando. Olá, Ana Flávia. Stephanie, Tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem. Você me ouve bem? Ouço sim. Eu vou, enquanto as pessoas estão chegando, eu vou só apresentar o título e um pouquinho sobre você, tá bom? Ana Flávia é professora do Departamento de História da UNB, coordenadora da Regional Centro-Oeste do GT Emancipações e Pós-Abolição da AMPU e integrante da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. A sua apresentação de hoje é intitulada Luísa Bairros, uma bem lembrada entre nós. Ana Flávia, é um prazer imenso estar mediando essa sua fala. Você é uma referência não só para mim, mas como para tantas outras pessoas negras, principalmente mulheres negras. E eu estou muito feliz e emocionada em poder estar aqui com você. Ah, É eu isso. tô, eu tô muito, muito, muito emocionada de estar aqui, né? De fato, na sua presença, que é outra pessoa que me inspira muito, que me dá a certeza de que a gente pode caminhar junta, né? Isso é tão importante, né? Olhar para o lado e, ainda que esse lado seja virtual e tenha uma distância de quilômetros, a gente já consegue olhar para o lado desse nosso ofício e dizer que a gente não está sozinha, né? E isso é motivo de muito orgulho, muita satisfação. Mas, bom, será que a gente já pode começar? Assim, que Sim, eu preparei um texto na expectativa de que eu não me perdesse tanto, né? Porque, como eu vou colocar, existem razões para que eu possa me perder. Mas, antes de começar, eu gostaria de pedir a bênção das minhas e dos meus ancestrais que me desafiam, que me inspiram e que me legitimam a exercer o meu ofício de historiadora, sem ter que me envergonhar de dizer que eu também sou uma ativista do movimento negro e do movimento de mulheres negras, né? E dizer isso, como eu já estava colocando, é também agradecer e saudar a todas, todos e todes que compõem essa rede de historiadoras negras e historiadores negros, que no próximo dia 29 vai fazer 5 anos, desde que a gente tirou a primeira foto, a gente se juntou para tirar a primeira foto na Ampul de Florianópolis, né? Em 2015. E já para não ocupar muito tempo, né? É, a comunicação que eu trouxe para compartilhar nessa jornada, ela está baseada no artigo que foi publicado na revista Afroásia, número 55, de 2017, que eu desenvolvi em diálogo com Felipe Freitas. Felipe Freitas, que além de doutor em Direito já, na época, tanto eu não era professora da UNB, quanto ele estava fazendo doutorado na UNB, a gente superou essa fase, né? A gente já resolveu algumas questões. E doutor em Direito, Felipe é também, sobretudo, o pai do Inácio, né? Mais uma promessa
de continuidade desses nossos passos que vêm de longe. O trabalho não foi fácil, por várias razões. Mas a principal delas não esteve ligada ao fato de que a gente não acessou todas as fontes que a gente gostaria. A maior dificuldade foi de lidar na condição de objeto de análise com a existência de uma pessoa que nos ensinou a pensar e a existir, né? E isso num momento em que a gente recém tinha vivido todo esse processo de ir a Porto Alegre, visualizar toda aquela experiência traumática, né, dessa passagem, ainda que a força da ancestralidade nos faça ter Luísa presente, sobretudo porque ela foi grandiosa enquanto esteve materialmente entre nós, né? Mas efetivamente foi algo que a gente não estava preparado para viver e que processar isso foi algo desafiador, né? E um jeito de encarar essa dificuldade foi justamente acessar outras pensadoras e pensadores ativistas negros e dividir essa missão. Interessante é que nesse processo, muitas possibilidades que nós podemos chamar de metodológicas se abriram, impactando até mesmo o modo como nós estruturamos o texto e reposicionamos Luísa na nossa existência. Não por acaso que o título do artigo, e que inclusive eu reproduzo nessa comunicação, foi Luísa Bairros, uma bem lembrada entre nós, né? Numa referência aos baculos, aqueles que estão sempre presentes, a esses ancestrais que seguem dando a medida, né? Seguem orientando nossas lutas diárias e nossa possibilidade de afirmar tudo aquilo que nós consideramos legítimo e necessário. E numa conversa de orientação de pesquisa sobre a trajetória de Luísa, em que eu buscava uma forma de evidenciar a importância do pensamento dela, Sueli, muito orgânica, foi cortante e abriu caminhos. Ela, olha, tudo isso aí que você está tentando colocar tem um problema de origem. Historicamente, o movimento sempre produziu seus intelectuais. E, rigorosamente, a academia nunca reconheceu essas pessoas. Quando ela fala isso, um mundo se abre na minha frente. Mas, peraí, então não se trata de tentar contar uma história sobre Luísa em que eu deveria dizer estritamente sobre a trajetória acadêmica de Luísa, como se isso fosse dar a medida certa ou não de Luísa como uma pensadora relevante para pensar a experiência de mundo, né? Falar de Luísa em perspectiva histórica, então, se tornou uma oportunidade de explicar como uma intelectual negra se faz viável numa sociedade que interdita sistematicamente esse sujeito social e político e, ao mesmo tempo, nega que faz isso, né? E isso, para nós, é muito caro. Está aqui numa rede de historiadoras negras e isso, a nossa existência, né? Demonstrar a viabilidade da nossa existência sem ter que nos amparar em conceitos que justamente nos lançam ao contrário, pensar tudo isso é a nossa principal agenda, né? Porque, efetivamente, muitas vezes em que nós não somos reconhecidas e reconhecidos como tal, o argumento mas onde estão? O que fazem? Né? Mas fala só sobre isso ou só sobre aquilo? Não, nós não falamos sobre coisas menores. Nós falamos sobre experiência humana.
né? E há uma dificuldade de entender quando pessoas negras falam sobre é, 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 experiências humanas em que gente negra está no primeiro plano, que isso seja visto como relevante, né? Então, foi entrar nesses documentos sobre Luísa, a gente se divertia muito, porque a gente se surpreendia. A gente que levava a Luísa tão a sério foi percebendo que Luísa não estava nada preocupada em se afirmar nesse território, né? Ela era muito discreta e a gente achava que Luísa tinha publicado pouco. Ah, mas como é que a gente fala de uma pessoa que não publicou tanto? Luísa publicou muito mais do que a gente imagina, né? Publicou no sentido de uma assinatura individual, mas o fato é que visitar falar de Luísa era visitar os passos de pessoas que transformaram o movimento negro no sujeito histórico responsável pelo estabelecimento de uma agenda, talvez a maior agenda de revisão histórica do Brasil. É algo que atravessa escolas e universidades e chega aos mais avançados espaços do cotidiano. Eu estou falando, obviamente, do desmonte do mito da democracia racial, da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em toda a rede de ensino, e também das políticas de ação afirmativa para o ensino superior e concursos públicos. Isso, por certo, tem nos afetado, né? Afinal, não foi por acaso que tem sido possível assistir ao estabelecimento e ao fortalecimento de uma agenda historiográfica antirracista nos últimos 30, 40 anos, tendo sido os embates e debates públicos sobre o centenário da abolição um episódio catalisador. E é impossível olhar para esse emaranhado de lutas e lutadores e não avistar Luísa Bairros. Engana-se quem pensa que o impacto do pensamento dela, então, pode ser medido pela quantidade dos textos publicados com sua assinatura. Embora tenhamos vários registros, como eu estava falando anteriormente, a maior parte da obra de Luísa Bairros foi escrita na vida de muitas pessoas afetadas por ela e pela luta antirracista. A fala de Ana Paula ontem sobre a titularidade das terras quilombolas é muito caro para se perceber o patrimônio da obra de Luísa Bairros. De fato, Luísa produziu a sua produção fosse coletiva, né? Quem conhece, quem viveu o movimento negro unificado, eu vou falar disso daqui a pouco, sabe que em determinados contextos e certos documentos tem muito da ação intelectual de Luísa sem que ela precisasse reivindicar essa individualidade, essa primeira pessoa no singular. A primeira pessoa que Luísa Bairros conjugava era a primeira pessoa do plural, né? Ainda que a gente observe a grandeza dela e saiba que estamos diante de alguém que possui, possui características que tornam que a tornam imprescindível e única. Mas nisso a gente precisa até mesmo aprender que muitas outras pessoas únicas e imprescindíveis foram fundamentais para que Luísa existisse. E ela tinha muita tranquilidade em registrar isso, né? Assim, no artigo, mais do que nos deter a atuação de Luísa como secretária e ministra de promoção da igualdade racial, eu e Felipe, a gente fala, não, Felipe, tem um problema aí que é esses são tempos em que os embates ainda estão muito frescos na pele e as pessoas ainda estão aí, que acho que a gente precisa respeitar o tempo para falar a respeito,
né? Mas, sobretudo, porque tem um problema aí, as pessoas só estão falando de Luísa como ministra. E a Luísa que a gente conhece, ela, inclusive, chega a ministra, ela é parte de um processo de formação política intelectual promovida pelo movimento negro, no sentido, inclusive, de formar a Luísa para ocupar todos os espaços necessários, né? Espaços no que diz respeito à interlocução internamente ao movimento negro, à academia brasileira, à academia internacional, os organismos internacionais, os órgãos de governo, enfim, Luísa foi um quadro muito um dos melhores quadros, se não, bom, eu tenho muita dificuldade de falar de alguém, é só mesmo sendo um quadro da maior grandeza para que lembranças como essa sejam possíveis. Dando uma pausa aqui para a gente voltar, inclusive para lembrar que a gente está falando de gente, isso que negou, isso tanto foi negado para nós, que tanto esse racismo que tanto nos acusa de desunião, de insensibilidade e tudo mais. Ao falar sobre Luísa, Valdeci contou uma história que dizia o seguinte, e a gente colocou até como epígrafe do artigo. Luísa era a última a dormir. Ela tinha um Fusca amarelo. Até hoje eu me lembro que até hoje eu me pergunto como ela conseguia carregar todas nós naquele Fusca amarelo. E ela só ia embora quando deixava a última em casa. Não existia essa coisa de lhe deixar no ponto de ônibus. Aquele Fusca levava cada uma de nós na nossa casa. Histórias vividas em Salvador numa época em que não havia recursos, não havia uma série de... Os recursos eram bem mais escassos, né? E que Luísa, tendo, então, essa ferramenta de luta, colocava essa ferramenta de luta e proteção dessa coletividade negra em pleno serviço. Mas, no artigo, então, a gente opta por apresentar um panorama que vai do nascimento de Luísa, em 27 de março de 53, aos primeiros anos, aos primeiros momentos dos anos 2000, ou seja, que precedem a organização do movimento negro para ir para a Conferência de Durban, né? É um momento, inclusive, em que Luísa, não vai dar tempo de entrar em detalhes nesse processo, vai exercer uma ação muito importante até para a institucionalização da articulação de mulheres negras brasileiras, né? Ainda que são ONGs, né? São organizações. Nesse momento, Luísa, a partir de então, Luísa não estava vinculada a uma organização específica, né? Mas o pertencimento coletivo de Luísa era tanto que ela esteve sempre presente nas ações e era reconhecida, né, nas ações da AMNB. Mas, enfim, é o momento da formação dessa intelectual ativista, dessa pensadora transformadora que foi Luísa Bairros. E aí eu vou, então, pontuar algumas partes, até para a gente poder conversar, né? O primeiro ponto muitas pessoas não sabem disso, ou não dimensionam o que significa isso, mas Luísa Bairros, embora ela tenha estabelecido uma identificação plena com Salvador e ter conquistado algo muito difícil, que é ser incorporada, que é ser acolhida por aquela cidade como parte dela. Isso é uma conquista para poucos, para
poucos e poucas, tá? Salvador, as pessoas tendem a dizer que é só alegria, mas quando se pensa em experiências de pessoas negras, a coisa é bem mais complicada, né? A gente sabe das perversidades, né, que acontecem em Salvador, e, e por isso há também um esforço de pessoas negras de se protegerem, né? Inclusive é, de pessoas externas que tentam ocupar espaços e falar por elas, porque são muitas camadas de silenciamento. E Luísa foi alguém que chegou com tamanha verdade que foi acolhida pela cidade, que é uma entidade. A cidade de Salvador é uma entidade, na minha opinião, e pelas pessoas que movimentam essa entidade, né? Luísa, enfim, ela mesma acho que ela se sentia mais baiana do que gaúcha, embora nunca tenha perdido os vínculos. E ela nasceu em Porto Alegre numa família negra, né? E que no momento do seu nascimento desafiava o processo de exclusão, gentrificação da gente negra de territórios ocupados há décadas antes, na capital gaúcha. Ela nasceu num bairro chamado Rio Branco, que juntamente com partes, sobretudo de um outro bairro chamado Bonfim e Monte Serrat, formaram o território negro conhecido na virada do século XIX para o XX como colônia africana. Esse bairro, em decorrência da Segunda Guerra Mundial e da perseguição nazista na Europa, passou a ser habitado cada vez mais por famílias judias, né? No contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, esse território negro, que era estigmatizado, né, ali nos primeiros momentos do século XX, né, ele passa, então, a ser valorizado, né? E é engraçado que o racismo antinegro que desvalorizava o bairro foi paulatinamente vai saindo de cena por uma ação de enfrentamento ao racismo antijudeu, né? Porque a presença judia ela acabou sendo é, servindo para uma valorização, né? Dessas desse espaço. Mas enfim, ela então ela, ela não cresceu nesse bairro Rio Branco, mas a sua família continuou ali morando em espaços próximos, inclusive em bairros mais valorizados do que esse, né? Um bairro mais valorizado que esse. E essas histórias que a família de Luísa corporifica dão mostras, essas histórias dão mostras das formas como talvez silenciosas, mas sobretudo destemidas e contínuas, com que famílias negras não desistiram de si e dos seus, e juntamente com outras criaram meios para se afirmar como achavam legítimo. E aí é isso, Luiz é alguém que a família estava ali naquele circuito, conhecia o Clube Social Floresta Aurora, etc. Mas mesmo se entendendo negra, se sabendo negra, frequentando espaços de gente negra, a potência da ação política dela no movimento negro organizado não encontrou vazão em Porto Alegre. E é importante a gente perceber as razões disso, porque Luísa, já naquilo que a gente chama de educação básica hoje, ela estava, então, ali em Porto Alegre, encontrando espaços para sua formação política, se encontrando como pessoa, né? Ela inicia essa dinâmica no movimento estudantil ainda, né? E é essa experiência do movimento estudantil que ela aproveita, dá continuidade, quando ela entra na faculdade de administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
esse espaço político que Luísa transita, evidentemente, é um espaço bastante branco, né? Não só por, por ser Porto Alegre, mas, enfim, você está lidando com universitários, né? Num país que exclui pessoas negras de ponta a ponta. O que se via em Salvador, na faculdade de administração, não era nada diferente, né? E só que é, Luísa, então, vai transitando, né? Esse movimento estudantil vai, inclusive, fazer com que ela vá a Salvador em 1974, e essa viagem vai ter um impacto na vida de Luísa, né? Mas, no que diz respeito a esse movimento da esquerda branca, Luísa, ela própria vai avaliar ali, por ocasião do terceiro Fórum de Pensamento Crítico, Autoritarismo e Democracia no Brasil e na Bahia, pensando aí os 50 anos do golpe, né, 1964, 2014, ela vai dizer assim: embora eu, junto com vários colegas, tivesse uma atuação bastante grande no diretório acadêmico, na Faculdade de Economia da URGS, todos os meus colegas foram, de alguma forma, procurados para serem recrutados para organizações de esquerda. Hoje, em retrospecto, eu vejo que eu nunca fui recrutada para isso, embora eu fosse uma pessoa com atuação política muito grande. Então, eu tenho a tendência de ver isso como uma pouca importância que as pessoas negras tinham, as mulheres negras principalmente. O fato é que essa experiência de ir ali em Salvador, gastar tempo com esse pessoal, a gente aprende tudo, né? A gente sempre aprende. A gente sempre aprende. Luísa aprendeu muito. Ela era ótima. Não se intimidar nesses espaços, inclusive, fez com que Luísa atravessasse portas e também forçasse portas pelo mundo afora. E aí, em 1979, ela vai voltar ao Nordeste, né, para participar da 30ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Fortaleza. Ela meio que estava aproveitando, né? Ela aproveita, enfim, ela aproveita para ir. Ela estava lá até fazendo uma especialização, etc. E ela inclusive encontra, por que ir à reunião da SBPC? Porque havia, inclusive, um movimento de outros intelectuais negros, incluindo Beatriz Nascimento, que tinha ido no ano anterior, em 78, de estar disputando esses espaços para que a reflexão sobre a presença negra na história do Brasil não ficasse muito sendo tratado do jeito como vinha sendo, né? Enfim, e aí ela sai dessa SBPC de 79 e vai a Salvador. E pouco depois ela decide que ia se mudar para lá. Bom, obviamente Luísa não era uma mulher de sair de casa sem estar calçada. Ela não vai sem emprego, ela não vai sem estrutura. Ela se organiza, era uma mulher muito estratégica, né? E aí, então, mas a Salvador que vai receber Luísa foi vivida com gente da grandeza de Jonatas Conceição da Silva, com quem ela se casou, Ana Célia Silva, que era irmã de Jonatas e portanto, cunhada de Luísa, que inclusive a gente publicou um relato de uma carta, um relato sobre uma foto, né? No blog Conversa de Historiadoras, em que Luísa está lá nessa ação também voltada a essa disputa pela narrativa de Brasil e a luta pelo ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Encontrou também Wanda Sá Barreto, Luiz Orlando, um dos pioneiros, uma das figuras centrais na ação de cineclubes em Salvador, e Valdeci Nascimento, e mais um tanto de outras pessoas com quem ela compartilhou lutas e lugares, como as reuniões do MNU, a Terça da Bênção, o Bar do Tampinha, a Ladeira do Curuzu, e esses tantos espaços daquela cidade que ela fez dela.
Ali também, logo de cara, ela ocupou, como eu disse, espaços de trabalho que foram aproveitados bem estrategicamente. E aí, só que ela aproveitava isso e as demandas que ela reconhecia dentro desse diálogo com o movimento negro, ela transformava em, em, em ação de trabalho e também em formulação de pensamento. E é interessante que ela só ler aqui o trecho, que inclusive é um trecho do artigo, e a fim de evidenciar a insidiosa discriminação racial, isso é entre aspas, tá? Insidiosa discriminação racial que atravessa a história da constituição do capitalismo no Brasil, fecha aspas, Luísa, ao se instalar na Bahia, dedicou muito de suas reflexões, textos de meados da década de 1980 e também de seu mestrado em Ciências Sociais, sob orientação de um historiador chamado João José Reis, ao tema da participação do negro na força de trabalho na região metropolitana de Salvador entre 1950 e 1980, indo de encontro à ideia de paraíso racial bastante defendida à época. O recorte da pesquisa, então, ela vai analisar uma experiência de ascensão social de segmentos negros da cidade de Salvador com a implantação da Petrobras e a criação do Centro Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico de Camaçari. Espaço ocupado por pessoas negras, incluindo até mesmo o ex-deputado Luiz Alberto, né, que surge dessa movimentação sindical ali, que vai participar do MNU e que é uma figura, um parceiro bastante constante de Luísa, né? Luiz Alberto, inclusive, nesse contexto aí das disputas pela Constituinte, impulsionadas pelo MNU, ele vai como deputado federal e Luísa entra também como candidata a deputada estadual. E Valdeci tem um relato, inclusive, da festa, das festas feitas em campanha, a campanha de Luísa, chamada a Noite da Tulipa Negra, coisas do tipo assim que mostram essa articulação de Luísa ali na cidade. E em pouco tempo, de Salvador. E o fato é que nesses estudos de Luísa, ela queria, inclusive, demonstrar algo que a irritava bastante, que era essa tendência de reduzir as pessoas negras aos meros fazedores de cultura. Numa cidade como Salvador, essas pessoas, então, estavam ali como uma espécie de mobília, como uma espécie de elemento de decoração, e Luísa, então, estava preocupada em demonstrar o lugar dessas pessoas como sujeitos da estrutura produtiva, né? Se era difícil perceber esse desafio aí, né, que Álvaro pontuou posteriormente com, com a categoria do paradigma da ausência, essa dificuldade de perceber pessoas negras atuando no mundo do trabalho. Esse era o objetivo de Luísa. Infelizmente, não dá para entrar em muitos detalhes, mas, enfim, está lá e tem muita coisa para pesquisar. O artigo não dá conta. Mas qual é o meu tempo aí, Stephanie, que eu já adiantando? Eu acho que você tem mais uns 5 minutinhos. 5 minutinhos. Bom, então eu vou agora falar um pouco sobre o movimento de mulheres e o movimento negro. Um pouco diferente de Lélia Gonzalez, Luísa vai, então, se posicionar no diálogo no diálogo político a partir do movimento negro. Luísa se constitui basicamente pelo movimento negro, não pelo movimento feminista. Mas isso não faz com que Luísa seja alheia a essas discussões, muito pelo contrário. Ela vai estar na fundação, né, do grupo de trabalho do GT de Mulheres do MNU. O MNU é a instituição que caracteriza Luísa, né? E ela, assim como Lélia, vai exercer uma ação feminista que não é dicotômica, né? Uma ação que reconhece a centralidade de mulheres negras, inclusive na manutenção dessa coletividade, mas que
não considera, não se estabelece o meio de um antagonismo com as figuras masculinas, né? Obviamente, isso não quer dizer que ela ignore e faça vistas grossas a tensionamentos. Muito pelo contrário. E aí, nesse GT, é interessante perceber as estratégias de diálogo que que essa intelectualidade ativista formula. E um destaque para esse GT de mulheres é justamente a ação de teatro de rua, que, entre outras coisas, elas construíram em 82 uma peça chamada IA, ou Anônimas Guerreiras Brasileiras, né? Essa peça, inclusive, rodou o mundo, rodou assim, o interior da Bahia e tudo mais. Rodou o mundo é porque o mundo. Aquela coisa, como eu sou um tanto quanto baiana, o mundo é bom, gente. Tem hora que a Bahia, mas enfim, aí depois a gente lembra. É, mas, por exemplo, nesse grupo, você tinha Rejane Maia, que hoje uma atriz do Bando de Teatro Lodum, que fundou, inclusive, o Bando de Teatro Lodum. É, e é nessa peça, inclusive, que ela aproveita aquela música que tem a ver com Oliveira Silveira, que ela vai cantar lá no Encontro de Mulheres Latino-Americanas e tal, enfim, que está registrado no acervo Cultine, né, que é uma ferramenta muito importante. E o teatro, só para já fechar essa parte, o teatro é uma das paixões não tão secretas de Luísa. Cobrinha fala disso e é algo que a gente ainda tinha que investigar mais para entender como que estar no teatro para Luísa era um processo também de elaboração intelectual e política, ainda que ela não tenha se firmado como atriz, não tenha se firmado como dramaturga, coisas do tipo. Mas o fato é que o MNU era esse espaço, foi para a Luísa esse espaço de uma formação completa. Né? O MNU dizia que nós negros tínhamos que estar em todos os lugares, todos os lugares. E não por acaso Luísa teve esse perfil. E Luísa se destacou também pelo avanço dessa reflexão que Lélia chama de africanidade, mas que outros chamam de internacionalismo negro. Luísa era alguém que estava bastante conectada a tudo isso e ela vai lá para o bem e para o mal, né? Em 94, ela se desliga do MNU, né? Depois de ter feito uma gestão brilhante. É aquela coisa, existe uma paixão pela. Como eu não estou lidando com objeto de pesquisa, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que existe um encantamento. Um encantamento que tem responsabilidade, eu não estou falando nenhuma mentira. Né? Eu não estou dizendo que um fracasso de gestão foi uma maravilha. Mas, efetivamente, existem tensionamentos. E Luísa, então, vai ser alguém que, ao acessar os espaços das universidades, da Universidade do Estado de Michigan, ela vai também potencializar esse diálogo internacional, ela vai produzir com intelectuais de fora, e ela, inclusive, vai ser responsável pela construção de grupos de articulação transnacional. Quando ela volta para o Brasil, ela faz um esforço para institucionalizar um grupo chamado Raça e Democracia nas Américas. Essa experiência que ela vai moldando, ela vai abrindo caminhos, vai inclusive impulsionar com que ela seja reconhecida pelo movimento negro a ocupar espaços no PNUD. Ela vai ser alguém que vai ser, inclusive, acionada para organizar a delegação brasileira que ia para Durban, né? Então, todo esse conhecimento que ela vai adquirindo, impulsionada e formada pelo movimento negro, ela acaba produzindo, aqui, em termos intelectuais, mas de uma maneira em que, ao chegar nos espaços, ela fazia com que o movimento negro
se infiltrasse, né? E isso é muito caro. E aí a gente entende porque o movimento, a frente de saúde da população negra reconhece Luísa como relevante, o pessoal da educação, o pessoal de direito à cidade, de violência, todo mundo, porque Luísa era alguém que, como poucas, conseguia fazer essa leitura e essas proposições de ação a, de amplo espectro. Luísa não foi alguém que se especializou em determinada área. Ela era alguém que, assim como outras, né? Você tem uma figura como Jurema Werneck, você tem figuras dentro do movimento negro, várias outras. Assim, eu não, é até arriscado falar de outras agora, né? Porque a gente não vai dar conta de falar de todas, mas que não são muitas, porque afinal de contas é difícil dar conta de uma frente de ação. Mas Luísa era alguém que conseguia jogar nas 11, ser técnica e cartola, né? Então, essa é a imagem que Luísa tem, e não por acaso as pessoas acionavam Luísa. Quando, então, Luísa falece, o desespero era real, porque é, ninguém estava preparado para não esperar o que Luísa tinha a dizer em determinados contextos. Era você pode chamar de griot, mas enfim, era essa figura cujo pensamento era tão sofisticado, tão maduro, que as pessoas ou esperavam ou se sentiam confortáveis quando pensavam, eu pensei junto com o Luiz, olha aí, ó, acho que eu estou pensando bem. Bom, eu vou ficar por aqui, porque eu não posso avançar mais no tempo, tá? Mas não sei se tem algum comentário, não deu para ver, mas o fato é que Desculpa. tem muita coisa para fazer. E Luísa, assim como um outro, um homônimo, assim como Luiz Gama, é um patrimônio nosso e todos nós precisamos nos apropriar e saber falar sobre Luísa Bairros, assim como Luiz Gama e tantas outras e outros, com desenvoltura, porque sem, sem aquilo que nos dá retaguarda, a gente vai ter muita dificuldade, mais dificuldade ainda de avançar. Essas pessoas nos impulsionam, a gente precisa é, ficar à vontade diante da memória delas, né? É isso, obrigada. Nossa, Ana Flávia, muito obrigada mesmo pela sua fala. Tá todo mundo muito emocionado aqui, eu também tô bastante. A gente percebe que entre os seus tantos projetos, um deles é manter viva a memória e manter a história, a trajetória dessa personalidade que foi a Luísa Bairros. E a importância e a urgência não só da Luísa Bairros, como também da Beatriz Nascimento, a urgência que nós temos de nos apropriarmos dessas histórias, dessas trajetórias, nos referenciarmos nela para seguir em frente. Assim, é muito emocionante ouvir você falar e ver a sua emoção mesmo falando dela, dessa figura. A gente vai tentar passar para a parte das perguntas. Por enquanto, a gente só está vendo os comentários falando que você é maravilhosa, que a pesquisa é perfeita. Lá em cima perguntaram qual era, se o artigo tinha esse mesmo nome que o Sim, título da sua é. apresentação. E é isso, muitas pessoas se sentindo que você estava falando também, de não só de Luísa Bairros, como de tantas outras intelectuais ativistas que passaram por aqui e, e que a gente precisa conhecê-las. Então, estou muito emocionada e eu só tenho a agradecer mesmo, assim, pela sua fala e pelo que você está trabalhando e pela sua militância, de fato, nesse espaço. Certo. Bom, é aquilo. Se pegarem o texto que Felipe e eu escrevemos, né? é, eu não vejo a hora, né? A gente está ansioso até por isso, que as pessoas identifiquem as várias lacunas que estão ali, né?
Sabrina ontem mesmo falou da atuação de Luísa na CPMI, e isso não está no artigo, e está no período, né? Tem muita coisa ainda para ser dita, né? É, a, a, a gente tem que, obviamente, respeitar a família de Luísa, né? Que, inclusive, tem a documentação dela, né? E, efetivamente, a gente precisa respeitar, mas, ao mesmo tempo, com essas ações, né? De memória, a gente também tem que manter viva essa conversa sobre Luísa. Porque para que Luísa siga sendo uma bem lembrada, ela precisa ser lembrada sempre. Né? E aí, nesse sentido, existem várias ações, né, para serem feitas, e inclusive algo que a gente coloca no artigo, que as pessoas que conheceram Luísa Bairros, direto ou indiretamente, que foram afetadas por Luísa Bairros, precisam deixar registrado o que foi isso, né? Porque efetivamente tem a ver com isso que a gente fala, de a obra dela ter sido escrita na vida das pessoas, né? E é importante, então, para que a gente entenda o alcance dessa obra, que as pessoas explicitem, porque é tudo vivido muitas vezes tão no íntimo, na subjetividade, que a gente tem que transformar esses registros subjetivos essas marcas subjetivas em registros objetivos, né? Precisa compartilhar. Né? O nosso tempo está apertado, mas eu acho que dá para fazer a pergunta do João, que ele perguntou se você tem noção dos trabalhos e dos programas que estão se baseando na produção de Luísa Bairros. E se você podia dizer mais sobre esse silenciamento dela nas universidades. Bom, o que tem, olha, você tem o coletivo Luísa Bairros lá em Salvador, né? Que é bastante relevante. Você pensar que Lélia faleceu em antes de 95, acho que Lélia falece no contexto da marcha, porque, enfim, eu conto as coisas assim, não guardo as datas, mas ainda que todas as mulheres negras que ingressaram no movimento negro soubessem de Lélia Gonzalez, o acesso aos textos de Lélia foram facultados, têm sido facultados muito recentemente, né? E a gente vive um outro cenário no caso de Luísa, mas se eu posso dizer, se eu tenho noção dos trabalhos e programas que estão se baseando na produção de Luísa, João, eu não tenho. Né? Eu acesso alguns sintomas, alguns esforços que não por acaso contam com intelectuais ativistas que sabem do alcance do pensamento de Luísa Bairros, como Denise Carrascosa, Samuel Vida, enfim. Mas esse silenciamento de Luísa, o silenciamento a respeito de Luísa na academia, tem a ver com o que a gente é capaz de desafiar a universidade. E a gente está em franco processo. Né? Aquele artigo, o pessoal que trabalha experiências de mulheres negras, nossos feminismos revisitados, em que Luísa vai, inclusive, chamar a atenção para o lugar estratégico de mulheres empregadas domésticas para a percepção da sociedade brasileira, ele para mim, é um capítulo de metodologia de pesquisa histórica, né? Porque a tendência, muitas vezes, é enxergar essas empregadas domésticas como um sujeito que tem uma visão limitada da sociedade. Mas, olha, essa pessoa está ali observando um microcosmo que se replica. Não por acaso, a luta toda pelos direitos das empregadas domésticas tem a ver com esse universo de perversidades que os patrões, as famílias, estabelecem com essas mulheres e elas fazem leituras, né? E aí a gente tem como utilizar o pensamento de Luísa Bairros
na academia, ainda que isso não necessário. Ela mandava a gente, todo mundo, ela mandava a gente, tem que ir para a universidade sim, vai disputar e tal, e tal. Ela queria muito, né? Mas ela não. Mas isso não significa que a produção acadêmica fosse o centro do mundo, né? Não fazia muito sentido, né, para a Luísa, que a gente ficasse num único espaço. Aquilo ali é um espaço de formação, né? E que, portanto, as pessoas precisam se expandir. Fazer com que isso aconteça está aí, né, João? Na sua mão, na minha, na de Stephanie, na de Lucimar, e de todas as outras pessoas que não compactuam com o racismo e o machismo alastrado ainda nesse país. Ana Flávia, infelizmente o nosso tempo já passou bastante tempo, mas todo mundo estava animado aqui em continuar a ouvir você falando, como é emocionante. E a gente infelizmente vai fechar. Eu queria agradecer mais uma vez você, o Itan, pela organização, a organização dessa jornada tão importante. Figuras como você são muito importantes para mim, que você abre os caminhos para gente, é uma influência, é uma referência direta. E é isso, muito obrigada. E se você quiser falar mais algumas últimas coisas para a gente Tá. fechar. Só dar notícia, né, que a gente não para nunca. Semana que vem, dia 30, às 8 horas, a gente vai postar daqui a pouco, vai ter live com Sueli Carneiro, tá? Na sexta-feira, às 8 horas também, vai ter live com Valdeci Nascimento, do Odara, Sueli do Gala 10, Valdeci no Odara, e inclusive vai ser uma parceria da rede de historiadores e historiadoras negras, com o canal também Afrodiálogos, coordenado pelas professoras historiadoras Lucimar e Lavínia, tá? Então é isso, o mês de julho, as histórias de mulheres negras no mês de julho da rede, na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.